Gustavo, tudo bem? Victor, eu quero fazer uma ressalva. Você tinha falado a respeito do conteúdo dos gregos e a gente começou a Grécia essa semana. Por que eu me confundi? Ano passado, a Grécia ficava no último bimestre, tá? Então, esse ano teve uma reorganização dos conteúdos e aí o conteúdo da Grécia ele veio antes, tá? Você que havia me perguntado da Grécia. Então, bom dia a todos. Nós estamos no capítulo 6 do módulo 2. Eu vou começar fazendo a correção a respeito dos reinos africanos. É a mãe do Miguel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, só atrapalhar um pouquinho, que o Miguel está meio sem jeito de contar, vamos falar por ele aqui. Pode falar. É que nós viajamos aqui para a casa dos meus pais em Minas e eu acabei esquecendo a apostila anterior dele. Então, hoje, no que você corrigir da anterior, eu não consigo que ele participe, tá? Eu vim buscar a minha... eu ia te falar uma coisa, mas você está acessando pelo computador? Isso, aham. Tem dentro da Iônica, tem uma biblioteca com as apostilas. Tá, aham. Daí, no caso, ele E abre daí, ali e consegue puxar o conteúdo? Isso, consegue sim, porque daí você clica ali na biblioteca, daí tem a etapa dele, né, que é o módulo 2, Certo. e daí você consegue abrir a apostila dele, caso ele queira. Mas não tem problema não, porque é bem pouquinha coisa que eu vou corrigir lá da apostila anterior, tá? Fique bem tranquila. Não, então tá bom. Ele foi apurado atrás de mim, ele falou, mãe, eu tô com vergonha. Não, capaz, não tem problema não, fiquem tranquilos. Então tá bom, ele vai abrir então para acompanhar o conteúdo, é o que ele lembrar das respostas, ele participa então, tá bom? Isso, se ele puder anotar, depois ele passa para a apostila lá, não tem problema. Então tá jóia, obrigada, viu? Um bom dia. De nada, não. Obrigada a você, bom dia. Então, gente, vamos lá. Bom dia a todos, para quem entrou agora. Nós estamos terminando o capítulo 6 do módulo antigo. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo que vai cair na prova de simulado. Então, a prova do simulado vai cair Egito, Reino de Axum, Reino de Cush e esse início de Grécia, tá? Então, esse é o conteúdo do simulado que vocês vão fazer no dia 13 de agosto, tá? Eu vou colocar os conteúdos bem certinho na Iônica. Então, a aula de hoje, ela já funciona como uma revisão desses conteúdos referentes ao capítulo 6. Então, lá no capítulo 6, nós estamos na página 404. Aí só um pouquinho que estou na apostila errada. Então, todo mundo na página 404 do capítulo 6, que vai falar um pouquinho a respeito das sociedades africanas. Então, nós vimos o seguinte, que a África, ela é berço das primeiras civilizações. Então, a África era muito desenvolvida, tinha bastante recursos minerais, e os dois reinos africanos que vocês estudaram, que é o reino de Cush e antes do reino de Cush, o Egito, ambos se desenvolveram numa mesma região. Então, lá na página 404, número 9. Então, vimos que a região da Núbia teve uma linhagem de rainhas chamada de Kentax, ou Candaces, e que muitas das sociedades africanas eram matrilineares. Então, era para pesquisar o que era o oposto de uma sociedade matrilinear e quais são as características. Então, para a gente saber um pouquinho, né, quais são as diferenças dessas sociedades. Então, alguém pode responder, por favor? Lá na página 404, número 9. Bruno, Miguel... O Miguel não tem. Apostila, desculpa. Bruno, Gustavo, Gabi Chaves. O que vocês pesquisaram? Victor. O que é o oposto de uma sociedade matrilinear? Murilo está digitando.
Então, eu gosto bastante de pensar a história de Kush, porque o reino de Kush ele foi bastante desenvolvido. Vocês viram que o reino de Kush ele fica ali ao sul do Egito. Ele também se desenvolveu devido ao Rio Nilo. Então, ele foi desenvolvido devido à questão da agricultura. Ele era essa região de Kush é onde fica atualmente, né, o Rio Nilo. Então, o reino de Kush era um reino bastante desenvolvido, tinha comércio, então ele se desenvolveu, entrou em contato com o Egito, porque essa região era rica em minérios, em madeira, e durante uma parte da história de Kush, eles foram dominados pelos egípcios, tá? Então, uma das características é que essa sociedade ela era matriarcal. Então, o que é ser matriarcal? O que é uma sociedade matriarcal? Bom dia, Felipe. Felipe, pessoal que está chegando agora, nós estamos lá no capítulo 6, falando do reino de Kush, dos reinos africanos. Tá? Murilo e o Leonardo estavam digitando. Sociedade em que a mulher está no poder. Então, essas rainhas mães, elas eram chamadas de Candaces. Né? Então, a Candace é o título que essas mulheres recebiam. Então, lá no reino de Kush, o reino de Kush, ele tinha essa particularidade. Então, as mulheres dominavam. Uma parte da história do Egito também acontece isso, mas é mais para o final, né? Vocês devem ter lembrado lá da Cleópatra. Mas a Cleópatra é a fase final do Egito. Lá no início, o Egito ainda era dominado pelos homens, tá? Então, as Candaces, elas são importantes para o reino de Kush. O oposto de uma sociedade matrilinear é uma sociedade patrilinear. Então, são sociedades em que os homens administram, que os homens têm uma posição de destaque. Eu acho que para quem já começou os estudos a respeito da Grécia, vocês já perceberam que a Grécia, ela é patrilinear. Então, ela vai se desenvolvendo através de sociedades patriarcais. Tranquilo? Então, outra coisa que eu quero destacar do reino de Kush é a questão de como que eles escolhiam os reis. Então, eles faziam uma votação. Então, isso também era um sistema avançado para a época. Então, reino de Kush. Mulheres como rainhas, né, as rainhas mães, chamadas de Candaces. Segundo, né, essa questão da votação, que era muito importante. E terceiro, durante uma parte da história do Egito, o reino de Kush dominou o Egito, do que a gente chama de 25ª dinastia. Então, momento em que os faraós foram cuxitas, tá? Então, a história do reino de Kush, até por conta da proximidade, é relacionada à história do Egito, tá? Lembrando que eles mantinham contato, né? Primeiro, os egípcios dominaram Kush, na sequência, cuxitas dominaram egípcios, tá? Tranquilo, Leonardo? Alguma dúvida? Agora nós vamos lá para a página 409, tá? Ainda desse capítulo. Que vai falar de outro reino africano, reino de Axum, tá? Lá no reino de Axum, então, número 13. Alguém pode ler o texto para mim, por favor? Cauê não está conseguindo entrar? Vocês mandaram lá a senha para ele, tudo certinho. Tá lá como estava na Iônica. Deixa eu entrar aqui na Iônica para ver qual que é o problema. Prof, qual o texto? Cauê não... Oi? Qual o texto da equipagem? Quem falou, desculpe? Miguel. 409? Nós estamos na 409, isso mesmo. Tá. 409, número 13. Deixa eu ver lá no mural, que eu estava olhando no mural da Iônica para ver a questão do Cauê. O que foi? Que houve? Alguém teve dificuldade para entrar? Pode ser um problema de acesso, ó. Todo mundo entrou certinho. Pode ser alguma coisa de internet lá, tá?
A única coisa que deu errado na primeira vez é que eu esqueci de pôr o H maiúsculo, mas aí eu lembrei, pus e deu certo. A senha é a mesma, né? Então, toda semana a mesma senha, até para facilitar para vocês. Eu acho que pode ser... Na semana passada, vocês lembram que o Cauê também ficou caindo, né? Ele ficava entrando e saindo. Pede para ele tentar entrar de novo, que às vezes a internet deve estar com problema. Acho que o computador do Cauê não gosta de história. Então, tem que pedir lá para ele colocar em maiúsculo. Ah, ele copiou o link errado, daí sem link não vai dar certo mesmo. Então, vamos lá. Na página 409, número 13. Então, o texto vai falar sobre os reinos africanos, da posição. Então, a posição do reino no mundo comercial da época era de uma potência mercantil de primeiro plano. O que é mercantil? Mercantil tem a ver com o mercado, tem a ver com essa relação. Lembrando que os achumitas, eles vão controlar uma região entre o Mar Vermelho, eles vão entrar em contato com a Índia, com os árabes. Então, a principal característica dos achumitas é o desenvolvimento comercial. A cunhagem, sobretudo de moedas de ouro, constituía medida econômica e política, pois através dela o Estado proclamava ao mundo sua independência, prosperidade e o nome de seus monarcas e as divisas do rei. Dos 20 reis que sucederam no trono, 18 foram descobertos por terem os bustos esculpidos em moedas. Né? Então, era para relacionar. Não, página 409, capítulo 6, módulo 2. Tá? Então, o que tem a ver a questão do comércio com a questão da cunhagem das moedas? Quem pode me responder? Qual é a relação entre a criação de moedas e o comércio do reino de Axum? Yuri conseguiu entrar? Alguém tem alguma notícia do Yuri? Do Yuri não, perdão, do Cauê. Yuri. Nós estamos falando a respeito do reino de Axum. O reino de Axum, ele dá acesso ao Mar Vermelho. Então, ele controla essa área de comércio. Por conta dessa área de comércio, tem uma relação com as moedas. Qual que é a importância das moedas para o desenvolvimento do comércio? Pode me responder, Yuri? Tem alguma relação entre o desenvolvimento comercial, as trocas comerciais de Axum e a criação de moedas? Sim. Por quê, Léo? Léo ou Murilo? Murilo também está digitando. Então, é uma região muito importante, porque eles controlam o Mar Vermelho, vão entrar em contato com o comércio indiano, com os árabes. Facilita o comércio, exatamente. Né? Então, pensem lá, a criação de moedas facilita essa troca, porque senão eles têm que ficar trocando produtos. Né? Então, isso é uma prática bastante avançada naquele momento. Né? Então, vamos lá. A principal característica do reino de Axum é o desenvolvimento comercial. Né? Então, eles faziam trocas comerciais, vendiam marfim, vendiam ouro, vendiam madeira, né? Tanto ali na África, no continente africano, inclusive chegando na Península Arábica ali com os árabes. Era uma forma de tornar as trocas mais facilitadas, exatamente. Além disso, vocês viram que eles gostavam de imprimir a imagem, né? Colocar a imagem dos reis. Então, isso também era uma forma de valorização cultural. Né? Então, os lugares por onde eles passassem, eles iam deixando as suas marcas da cultura. Tranquilo? Alguma dúvida em relação ao reino de Axum e ao reino de Kush? Vamos fazer o sintetize ali rapidinho? Dá tempo? Miguel, que não está com a apostila, fique tranquilo. Depois essa gravação vai ser disponibilizada.
tá? A da semana passada eu já enviei para eles editarem, mas eu acho que demorou essa semana. Hoje eu quero ver se consigo cobrar, tá? Então, vamos fazer. Quem pode me ajudar para responder? Prof, eu tô fazendo na digital também, por causa que tá muito frio. E se eu levantar o computador, vai cair. Mas você pode me ajudar a responder, de repente, porque é rapidinho, tá Fazendo bom? na digital. Então, vamos lá. Então, nesse capítulo, então nós estamos lá no sintetize da página 413, tá? Então, vamos lá. Sintetize página 413. Então, quem quiser responder, me responde ou no chat, ou responde, pode habilitar. Lembrando que todo mundo está com o áudio liberado. Então, nesse capítulo, estudamos sobre a história de 3 povos africanos. Quais são esses povos africanos? Egípcios. Correto, Giovanni? Vamos lá. Axumitas, correto. E mais um. Falta mais um. Cush pode ser com K, tá? Ou com C. Dos dois jeitos está correto. Então, lá. 3 povos africanos. Egípcios, cuxitas e os axumitas. Todos eles se localizavam próximos ao rio. Qual que é o rio que foi importante para o desenvolvimento? Rio Nilo, tá? Então, com seus afluentes. Então, os afluentes são os rios que são formados a partir dele. Nilo Azul, Nilo Branco e Atbara, tá? Isso é muito específico, não tem importância. Também viviam próximos ao mar. Qual que é o mar que é importante para esses reinos? Mar Vermelho, joia. E mais o mar Mediterrâneo, correto, Giovanni Murilo? São 2 mares que são importantes para a civilização, né? Para as civilizações do reino de Cush, dos Axumitas e dos egípcios, tá? Então, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Correto, Cauê? Cauê conseguiu entrar agora. Sempre copia o link lá da Iônica, tá bom? Então, vamos lá. Cauê, para você que entrou agora. Nós estamos lá na página 413, tá? Fazendo a correção das atividades. Então, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo, tá? Beleza? Então, continuando. Para eles, a proximidade com as águas foi importante para desenvolver aspectos econômicos, como o que a gente pode desenvolver próximos aos rios? Afluentes do Rio Nilo. Então, afluentes. Vou digitar aqui que fica mais fácil. Nilo Azul, Nilo Branco. Vou escrever em minúscula, mas pode colocar em maiúscula. E Atbara. Agricultura. Então, vocês viram que Egito, Mesopotâmia eram civilizações hidráulicas. O que significa uma civilização hidráulica? São civilizações que souberam aproveitar o potencial dos rios. Então, vocês lembram que os rios, eles são importantes, mas são essas sociedades que desenvolvem tecnologias para poder aproveitar os rios, tá? O reino de Cush usa algumas tecnologias bem interessantes para retirar a água, né? Então, eles usam uns instrumentos bem interessantes. Pesca, agricultura, na verdade, ali é agricultura e criação de animais. E o comércio, tá? Agricultura, criação de animais e comércio. Beleza? Nós estamos lá no Sintetize, na parte do texto que fala para eles. Então, isso está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 7ª linha.
antes da beira das águas. Então, vamos lá. A agricultura, criação de animais e o comércio. Por quê? Vocês viram que Egito e Reino de Cush, eles se desenvolveram próximos ao Rio Nilo. Mas o Reino de Axum se desenvolve próximo ao Mar Vermelho. Então, comércio, né, marítimo. Beleza? Se encontrou lá, Yuri? Tudo certo? Continuando. Susse? Então, vamos continuar? Tranquilo? Beleza. À beira das águas surgiram cidades. No Egito, podemos citar. Quais são as cidades do Egito? Então, as cidades do Egito. Mênfis é uma cidade, tá? Victor tá perdido? Nós estamos ali na página 413, naquele trechozinho. À beira das águas surgiram grandes cidades. Isso, qual é a linha lá? Nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós estamos na linha 9. Cidades, não é reinos, tá? No Egito, as cidades que formaram. Então, Egito, vou colocar aqui, Mênfis, Gizé e Tebas. Aí, no reino de Cush, nós temos Kerma, Napata e Meroe. Axum, daí sim, Cauê, tá? Axum, nós temos Axum e Adulis. Beleza? Então, nessa região da África, se formaram importantes cidades. Então, quando a gente lembra de cidades, são desenvolvidas, né? As pessoas moram naquele núcleo urbano, tá? Susse, tranquilo? Repete? Vamos lá. Então, nós estamos falando no Egito, as cidades que nós podemos. Eu digitei ali, Leonardo, tá? Acabei de digitar ali, só vocês puxarem para digitar. Então, vamos lá. No Egito, nós temos Mênfis, temos Gizé e Tebas. Em Cush, nós temos Kerma, Napata e Meroe. Em Axum, nós temos Axum e Adulis. Beleza? Tranquilo? Tá aqui, só puxa aqui no chat, Léo, que tá ali no chat. Eu digitei ali. Egito, quais são as cidades? Axum e Cush. Pronto, eu tô perdido desde o início. Beleza? Então vamos lá. Eu tava em outra página. Ele estava em outra página? Eu fiquei perdido e Eu falei para vocês, nós estamos no Sintetize, da página 413. Então, puxa ali no chat, eu digitei ali em cima no chat de vocês as cidades, tá ali, ó. Egito, Mênfis, Gizé e Tebas, Cush, Kerma, Napata e Meroe, Axum e Adulis. Localizou, Yuri? Yuri, Victor, Leonardo, conseguiram localizar? Tá no chat, eu digitei para vocês no chat. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Em todos os reinos, o poder estava centralizado nas mãos de um governante. Então, poder centralizado. No Egito, como que ele era chamado? Faraó. Lembrem-se que, né, esse faraó, lá no Egito Antigo, ele era só um governante? Não.
ele era considerado um deus, tanto que eles faziam ofertas para ele. Ele não era um representante, ele era um deus, então ele deveria ser cultuado. Continuando, em Cush e Ashum, ele era chamado de... Então, em Cush e Ashum, ele era chamado de rei, certinho. E, né, em Cush, se fossem mulheres, eram chamadas de rainhas. Como que se chamavam as rainhas em Cush? Candaces. Gabi tá certa, só faltou trocar o D pelo T, tá? Então, Candaces são as rainhas mães de Cush. Tranquilo, gente? Obrigada, Bruno. Tá certinho. Dúvidas? Conseguiram agora todo mundo se encontrar? Tá todo mundo acompanhando? Como que é o nome mesmo do terceiro afluente do rio? Do afluente lá em cima? É. É Atbara. Akbar. Atbara. Júlia, tá todo mundo susse. Então, vamos continuar. Todos esses povos acreditavam na existência de vários deuses. Por isso, sua religião era chamada de politeístas. Então, os egípcios, os cuxitas e os axumitas, eles eram politeístas. Como que se chama a crença em um Deus só? Prof. Se fosse um só? Prof, você pode repetir Siga. o nome, o parágrafo de cima? Qual que foi a dúvida, Miguel? Você pode repetir Leonardo, o parágrafo de cima, que vocês estão ali em todos esses reinos, o poder estava centralizado. Eu não consegui fazer. Ah, isso, nós estamos... Você não conseguiu? Não, só o do faraó. Depois, que em Cush e Ashum ele era chamado de... Eu não fiz. Ele era chamado de rei. Rei? Ah, tá. Isso. E lá em Cush, como que se chamavam as rainhas? Candaces. Candaces, isso mesmo. É que eu dei uma O que você lista entendeu? um pouco também. Entendeu? Conseguiu? Eu consegui. Yuri, o que você entendeu? Bruno falou do monoteísmo, Léo também, Gabi, tá certinho. Qual que era o povo que vocês estudaram que era monoteísta? Que acreditava num Deus só? Antes do cristianismo, antes de Jesus, não tinha Jesus ainda. Hebreus, certinho, Jordana. O único povo que nós estudamos até agora que era monoteísta eram os povos hebreus. Certo, Jordana e Giovanni. Então, vamos continuar. Os axumitas, após o século IV, né, depois de Cristo, tornaram-se cristãos. Então, vocês lembrem que o cristianismo ele chegou na África, tá? Ele vai dominar, os axumitas se tornaram cristãos, entraram em contato com o cristianismo. Correto. Gustavo, Giovanni e Jordana. Não, perdão, Gustavo colocou cristão, tá certinho. Então, os axumitas, após o século IV, tornaram-se cristãos, tá? Até porque os axumitas entraram em contato, né, com a Península Arábica, onde surgiu também o cristianismo. Um dos destaques dessa cultura foi a arquitetura, ligada às suas crenças religiosas. Os egípcios e cuxitas construíram... O que eles construíram? Pirâmides. Então, egípcios e cuxitas, pirâmides. Para que serve a pirâmide, Murilo, lá nos cuxitas e nos egípcios?
É um mausoléu, exatamente. É para depósito, né, dos seus mortos. Era uma tumba, exatamente, tá? E eles também construíram templos. Os axumitas, então vamos lá. Os egípcios e cuxitas construíram pirâmides e templos. Os axumitas construíram estelas, que é uma espécie de obelisco. Esfinge também, não estava errado. Então, vou repetir lá, Cauê. Não, Yuri que pediu, só um pouquinho. Então, os egípcios e cuxitas construíram pirâmides e templos, tá? E os axumitas construíram estelas. O que são estelas? São uma espécie de obelisco, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para vocês verem. Não coloquei. Obelisco ornamentador. Exatamente. Então, o obelisco é uma espécie de monumento que eles construíram. E, posteriormente, né, os axumitas construíram igrejas, tá? Tranquilo? Susse? Tranquilo? Sim, beleza. Todos eles criaram sistemas de escrita que estão entre os mais antigos do mundo. No Egito, foi criada a escrita. Como que se chama a escrita dos egípcios? Obrigada, Miguel. Ali, para quem tiver curiosidade de ver como são as estelas axumitas. Então, os egípcios, né, Murilo, escreveram hieróglifos. O que é um hieróglifo? É uma escrita formada por símbolos, tá? Então, por isso o hieróglifo é diferente. E os cuxitas também fizeram uma escrita, que é a escrita meroítica, tá? Meroítica vem de Meroe, tá? Axum também tem uma escrita. A escrita de Axum é Ges. Prof, você pode repetir a escrita? Então, hieróglifo, meroítica e Ges. Tranquilo? Prof, você pode repetir a de Kush? Ou você... A escrita de Kush é a meroítica, tá ali no chat. Tá, obrigada. E a de Axum é o Ges. Consegui localizar? Sim? Todo mundo tranquilo? Então, eu dou por encerrada essa apostila, a gente entra na apostila seguinte, tá? Então, agora, todo mundo com o módulo 3, capítulo 7. Eu digitei ali, Yuri, você não está acompanhando no chat. Escrevia lá as escritas. Hieróglifo, meroítica e Ges. Agora nós estamos no capítulo 7 do módulo 3, tá? Nós não vamos corrigir as atividades ainda porque vocês estão fazendo, mas eu vou falar um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga. Então, esse capítulo, deixa eu só trocar de slide. Eu mandei uma atividade na segunda-feira passada e é essa atividade que eu vou corrigir com vocês agora, tá? Então, vamos lá. Não precisa mandar por e-mail, tá? Então, eu coloquei para vocês uma atividade lá na segunda-feira, lá na Iônica, para que vocês fizessem, deixa eu só dar um zoom, a atividade a respeito de Egito Antigo, perdão, de Grécia Antiga. Então, nós estamos no capítulo 7 do módulo 3. Então, eu havia pedido uma pesquisa para vocês. Então, primeira coisa, a pesquisa, deixa eu só descer. Essa atividade então, eu vou fazer o que é uma cidade-estado? Diga, Victor.
essa atividade eu ia fazer hoje. Ah, então é que eu ia corrigir porque é de segunda. Você prefere que eu deixe para semana que vem? Eu corrigi já. Aí Quem eu já fez essa vou atividade? saber Só fazer. para eu localizar aqui no chat. É atividade de segunda-feira. Deixa eu só ver aqui que deu uma travadinha. Pronto, eu acho que eu fiz. Sumiu meu chat. Agora deu. Não fizeram. Yuri não fez, Gabi fez, Murilo fez, Eduardo não, Gustavo fez e Yuri não. Miguel fez. Então eu vou deixar para corrigir semana que vem. Eu vou fazer uma explicação sobre Egito. Deixa eu só trocar de slide, então. Vamos lá. Então, nós estamos agora falando a respeito de Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, a história da Grécia, ela é formada pela história de outros povos que habitaram essa região. Né? Então, nós estamos falando de duas civilizações que dão origem à Grécia. O que eu quero que vocês observem, tá? Novamente, a história é muito importante que eu visualize a questão geográfica. Então, olhem nesse mapa. Vocês estão vendo que lá no mapa, a Grécia é uma região cercada por mares, né? Então, Mar Jônico, Mar Egeu. Ali para cima não dá para ver, mas é o Mar Negro, ali perto daquela parte em laranja. Então, uma região que é cercada por mares, qual que é a atividade mais fácil para se fazer numa região que é cercada por mares? Se eu tenho acesso ao mar, o que é mais fácil? Pesca, que mais? Comércio marítimo. Então, sempre quando vocês lembrarem da Grécia, vocês têm que lembrar das condições geográficas. Essa região, então os gregos habitaram uma região onde atualmente fica a Grécia, mas os gregos eles têm acesso aos mares e a Grécia tem uma região muito montanhosa, tá? Cauê, numa região de montanha, é fácil praticar agricultura? Não. Então, na Grécia tem pouca terra para agricultura. É uma região de montanha, que possui um relevo bastante acidentado, muito parecido com o que vocês viram lá nos fenícios, tá? Então, é uma região de muita montanha, com pouca terra para agricultura. Então, os gregos, eles vão ter que buscar outros territórios. Então, eles vão entrar em contato com outros povos. Por quê? Por causa dessa questão geográfica, tá? Yuri, o que foi? Gente, não se dispersem. Usem o chat para tirar dúvida e fazer pergunta, tá bom? Nós estamos falando de Grécia Antiga, capítulo 7, módulo 3, tá? Como muitos de vocês não tinham feito as atividades dessa semana, eu estou fazendo uma apresentação do tema, beleza? Então, a Grécia, os gregos habitavam uma região onde atualmente são várias regiões. Então, tem isso na página 355. Então, ali, aonde tem a Grécia peninsular, né? Então, ali é a Península do Peloponeso. A Grécia insular, que é essa parte da ilha de Creta. E a Grécia continental, que é essa parte aqui que fica na Península Ática, né? Então, a Tissália. E os gregos vão, inclusive, chegar na Ásia, tá? Então, tem uma parte oriental. Tranquilo? Sucê. Sim? Então, nós vimos que na Grécia o relevo é muito montanhoso, tem uma região de montanhas com muitos mares.
Então, os solos não são férteis. O que eles produzem? Tá? Aonde tem terra para produzir, eles vão produzir vinho, vão produzir oliveira, tá? Mas, como tem pouco solo fértil, eles vão ter que buscar, né, alimentos em outros lugares. Por isso que os gregos vão fundar colônias. Então, os gregos vão ter que se expandir, buscar novos territórios para poder alimentar a Grécia, tá? Então, as atividades que os gregos vão desenvolver são agricultura, né, pensando que tem poucas terras férteis, mas principalmente comércio marítimo, tá? Agora, nós vamos ver que a história da Grécia, ela é dividida em algumas fases. Então, períodos. Então, para a gente entender como que, né, eles se organizaram. Período pré-homérico. O que é o período pré-homérico? Homérico vem de Homero. Homero é o principal poeta grego que escreveu duas obras muito importantes que eu já vou falar a respeito delas. Então, tudo que vem antes do Homero é pré-homérico. Durante o período pré-homérico, se desenvolveram duas civilizações. Então, a história da Grécia surge a partir de duas civilizações. A civilização cretense e a civilização micênica, tá? Eram povos que habitavam ali a região da Grécia. Tomem cuidado, eles não eram gregos, então são civilizações anteriores à história da Grécia, tá? Então, duas civilizações que dão origem à Grécia. Mais tarde, né, vão chegar outros povos, então, os povos indo-europeus, que vão dominando essa região, e após a invasão desses povos, os gregos vão formar tribos, que se chamam genos. Então, a gente vai ver isso na semana que vem, mais especialmente. Então, período homérico, formação de genos. Genos são comunidades tribais. Depois, o período arcaico. Período arcaico é o momento de formação das cidades, né? Então, por isso que eu pedi para que vocês, né, escrevessem, fizessem uma pesquisa do que é uma cidade-estado. Tá? Além disso, período clássico, momento em que os gregos vão se desenvolver, que as cidades vão chegar ao seu auge, e eles vão ter vão se envolver em duas guerras, que são, né, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, e por fim, o momento em que a Grécia é dominada por outros povos, que é a invasão macedônica, que é chamado de período helenístico, tá? Então, nós vamos começar falando do período pré-homérico. Então, professora, o que eu preciso lembrar do período pré-homérico? Isso tudo vem antes da história da Grécia. Então, são duas civilizações, né? Foram duas civilizações que vão dar origem aos gregos. Civilização cretense e civilização micênica. Quais são as fontes históricas? O que eles usam para saber que existia gente morando naquela região antes dos gregos? Eles usam vestígios arqueológicos, né? Então, construções, restos de objetos que são anteriores aos gregos. Cauê, alguma dúvida? Sucê. Então, professora, o que eu preciso lembrar? Civilização cretense. Creta é a maior ilha do mar Egeu. Então, bom, se a civilização cretense fica na ilha de Creta, maior ilha do mar Egeu, qual é a principal atividade que eles desenvolveram? Quando a gente tem acesso ao mar, o que é mais fácil de desenvolver? Comércio marítimo. Cauê não lembra da pesca. Deixa essa pesca de lado. Diga, Miguel. Comércio marítimo. Então, a principal atividade lá de Creta é o comércio marítimo. Além disso, eles construíram palácios.
tá? O principal palácio é o Palácio de Quinossos. Olhem lá na página 356 da apostila de vocês, tá? Então, existem vários vestígios do Palácio de Quinossos. Nas paredes do palácio tem desenhos de peixinho. Então, lembrem-se lá. Bom, cretenses, ilha de Creta, comércio marítimo, maior ilha do mar Egeu. A região era estratégica, então eles vão entrar em contato com outros povos. Então, eles estão desenvolvendo comércio. Quando uma sociedade desenvolve comércio, o que é muito importante para o comércio? O registro. Então, os cretenses também vão desenvolver uma escrita, que é a escrita linear A, tá? Prof, você pediu para ler até a página 355, né? Isso. Aqui eu li até a 359, porque como agora eu estudo um pouco diferente, que às vezes as coisas que tem no teu slide não tem na apostila, daí eu anoto. Daí eu estudei também os micênicos. Tem problema? Não tem problema, é isso mesmo. Tanto que as turmas abrem atividades diferentes. Então, a tua turma, se eu não me engano, ela vai abrir as tarefas agora. É? Ah, tá, entendi. Tá? Então, essa tarefa vai estar hoje lá na Iônica também, falando de civilizações. Então, hoje na Iônica, as civilizações cretenses. Isso, exatamente. Então, vocês têm que fazer o seguinte, né? Então, o Miguel deu uma dica bem importante para vocês. Tem coisa que está no slide que não está na apostila, tá? Tem coisa que está na aula, na videoaula, e também não está na apostila. Então, vocês têm que anotar e têm que tirar dúvida, tá? Qual foi a dúvida da tarefa, Giovanni? Eu pedi para vocês pesquisarem na segunda-feira o que significa cidade-estado, o que vocês entenderam por cidades-estado, e tem uma atividade na apostila. Qual que é para fazer, prof? Eu coloquei lá na Iônica, deixa eu só abrir aqui para vocês, para a gente visualizar a atividade. Como eu não ia corrigir, eu não baixei ela, porque eu uso no meu computador, e agora eu estou no notebook. Deixa eu só abrir aqui na Iônica, só um pouquinho. Então, a atividade da aula 2 é para vocês realizarem a leitura, né, a respeito das páginas 355 e 356, isso que eu estou falando agora da civilização cretense, para vocês grifarem, né, as características e copiar um resumo, tá? Além disso, tem uma atividade ali na página 357, que é para vocês responderem, né, a questão das cidades cretenses, o que eu acabei de responder, né? Vocês viram que eu comecei falando da civilização cretense, por que ela é importante, quais são as principais características, tá? Então, a atividade da aula 2 fala da civilização cretense, dessas características que eu estou falando agora. Prof, Oi? por que vocês mandam um exercício e na mesma hora esse exercício vence? Como assim? Por causa que, ó, eu vou olhar ali, aí tá dizendo publicado hoje às 8h10, data de entrega hoje às 8h10. Ah, sabe por quê? Porque a gente tem que deixar registrado na Iônica, tá? Então, foi uma orientação do colégio que a gente fizesse esse procedimento, tá? Então, por isso que a gente abre na Iônica e ele aparece para vocês que encerrou. Mas não quer dizer que já acabou, significa que a gente postou para ficar lá na agenda. Vocês viram que as aulas de história, elas estão registradas na agenda, né? Da Iônica. Uhum. Daí, por isso que eu tenho que encerrar. É que às vezes eu tenho que olhar ali nas tarefas, e nas tarefas, quando eu olho, não aparece os que já passou. Aí fica mais difícil de ver. Eu nunca marco como concluída. Eu só faço, assim, o que é para ver. Eu entendi, mas é por causa dessa questão do encerrar, que a gente tem que colocar na Iônica para salvar na agenda, entende? Eu sugiro, Victor,
que você crie uma agenda. Coloca lá, aula de segunda. Segunda tem, sei lá, história, português e matemática. Põe as tarefas de segunda ali. É isso que eu faço. Por exemplo, por Sim. segunda, por exemplo, tem matemática. Se não tiver, eu pulo para a próxima que tiver. Daí eu junto todas as atividades que tem no dia e a meta é terminar as que é pro dia. Sim, exatamente. Gente, acabou o nosso horário. Alguma dúvida? Não. Então, só para a gente concluir, aí tem civilização micênica, tá? A civilização micênica, ela vem depois da civilização cretense. Então, olha lá no mapa. Creta é a maior ilha do mar Egeu. Knossos, né, se formaram em palácios. Cretenses desenvolveram comércio marítimo. Micênica fica nessa parte laranja do mapa. Fica próximo à Península Ática. O que eu quero que vocês lembrem da civilização micênica? Que eles organizaram cidades, né? Então, eles fundaram cidades, entre elas a cidade de Micenas. Eles vão usar boa parte da cultura cretense. Eles também têm o desenvolvimento de cidades muradas, então eles organizam cidades, tá? Com muralhas. E os cretenses e micênicos têm uma escrita. Lá nos cretenses é a escrita linear A, micênicos, escrita linear B. Tranquilo? Dúvidas? Bom dia, então, para vocês. Fiquem à vontade para sair. O que Tá? faz ali, Vitor? Lembrando que depois dessa live, né, vai lá para a Iônica. Eu vou postar para vocês a live da semana passada, que eu pedi para eles editarem. O nome de todo mundo e colocar ali para dar tchau para todo mundo. O quê? O Miguel tava perguntando por que eu coloquei aquilo no chat. É para dar tchau para todo mundo ao mesmo tempo. Menos Bom dia para vocês, então. Até semana que vem. Qualquer dúvida, me deixem lá na Iônica, tá? Eu vou postar a videoaula, que eles demoraram para editar. Eu vou postar a videoaula lá da semana passada, dessa semana para vocês, tá bom? Tchau, prof. Prof, Beijo, bom dia para vocês. Tchau, tchau. professora, Oi? eu tenho uma dúvida. Eu tirei 10 na prova e 10 no simulado, só que eu saí com 8 e 8. O que eu deixei de fazer no semestre passado? Eu não tô com as suas notas aqui. Quem tá falando comigo é o Murilo? É, Murilo. Conheci a voz. Murilo, eu posso te mandar um clipe? Você baixou o clipe lá, o clipe escola? Sim. Eu vou te mandar no clipe lá tuas notas de como que ficou a divisão, tá bom? Tá bom. Daí eu te mando na mensagem pessoal. Tá bom, professora. Tá bom? Obrigado. Então, tchau para vocês, gente, que eu tenho outra aula. Tchau. Tchau, tchau.